gente. Tô aqui já arrumando ó, o nosso status pra gente receber a Sheila e também tá chamando as pessoas para participar com a gente, tá? Então hoje a gente vai ter uma live. Para quem não me conhece, me chamo Rosilene Ribas, sou advogada da área de família. E por muito tempo fiquei na cola dessa minha amiga Sheila, ela é psicóloga consteladora, para vir dar essa live pra gente, para vir trazer esse conhecimento pra gente. E como eu trabalho muito com casais no momento do divórcio, eu percebo o quanto é importante uma consciência a mais nesse momento. Então eu fiquei na cola dela por muito tempo, ela não tinha horário, e hoje conseguimos um horário, tá? Então eu vou estar esperando ela chegar pra gente chamar ela, tá bom? Já já a gente vai chamar a Sheila acabou de entrar, a gente vai estar chamando. Mas assim, você que está sendo notificado agora da nossa live, convide os seus. Não é só para quem está se divorciando essa live, tá? Essa live é para quem é casado, porque vai ter muitas informações interessantes para quem é casado. Para quem já se divorciou, para quem está se divorciando, para quem vai casar. Então essa live é para todo mundo, tá? Inclusive muitas informações, muitas direções que a Sheila vai trazer pra gente. É direção pra vida. É direção pra vida, tá bom? Não é só pra questão de divórcio, porque você vai poder levar isso pra toda a tua vida. Então eu convido você, vem participar com a gente dessa live. É muito importante para qualquer pessoa, tá bom? Vou chamar a Sheila já tá aí, né, Sheila? Cadê ela? A Sheila tá aqui. Vou chamar ela, só um instantezinho. Cadê? Como que eu chamo a Sheila? Aqui. Colaborador. Aí. Já chamei a Sheila, já vai entrar já já, tá, gente? Mas sim, cadê ela? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Sheila? Sim, estava te ouvindo. Boa noite para quem está aqui, para quem virá, né? Virá daqui a pouco, quem depois vai poder assistir esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Sheila, Que alegria poder receber o seu convite e poder estar aqui. eu que agradeço. Nossa, quanto tempo eu fiquei na sua cola. Fala pro povo. Quanto tempo eu fiquei na cola da Sheila para ela vir trazer pra gente esse conhecimento, gente. Mas, né, graças a Deus deu agora, colocou na sua agenda, deu certinho, né, Sheila? Espero Mas fazer jus ao seu convite. que isso. Então, assim, ó, Sheila, primeira coisa, né, eu quero te agradecer profundamente por você vir trazer para nós o seu conhecimento, né? Você é psicóloga, consteladora, se apresenta para gente e quem é a Sheila, para que o pessoal conheça um pouquinho de você também, tá bom? Sim. Eu acho que eu posso começar um pouquinho. Eu sou Sheila, as pessoas me conhecem como Sheila Querido, que é o sobrenome do meu pai. Sou filha de Januária e de Wilson, né? Eles ficaram casados até o meu pai morrer. Eu acho que muitos de nós, da nossa idade, né, tiveram pais assim, que ficaram juntos para toda a vida, não é? E esse exemplo deles mexe muito com a gente, né? Nós gostaríamos também, né, de poder ficar junto para toda a vida, né? É o desejo, acho que de todas as pessoas que se unem, né, de poder ficar. Eu sou psicóloga há 28 anos, também sou consteladora familiar e sou especialista de saúde emocional de crianças, né? Promovo saúde emocional para crianças, adolescentes e adultos através de uma organização que chama ASEC+, onde há 18 anos nós saímos capacitando profissionais por esse Brasil afora para poder eles se sentirem melhores, né? E a gente sabe que muitas das relações
elas começam na relação de mim para comigo mesmo, né? Na minha autoestima, na minha percepção, de como eu lido com as dificuldades da minha vida. Eu vou poder ter uma facilidade maior também para lidar com as dificuldades conjugais na vida adulta, né? Mesmo. E me diga uma coisa, Sheila, você falou que é psicóloga e consteladora. Tudo bem, psicóloga, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é, tá? Mas consteladora é um termo novo, eu conheci há pouco tempo também, né? Então, explica para as pessoas, para os nossos seguidores, o que é ser um constelador, o que o constelador faz? Constelador familiar, né? Isso. E o que faz, Sheila? A princípio é constelador familiar, mas hoje, para as pessoas saberem, né? Chegou uma consteladora aí, Silvia Biscaro, de Lorena. A constelação, ela vem para poder servir a todas as áreas, não só a área terapêutica, né? Mas a área do direito sistêmico, que hoje é muito utilizada no campo da advocacia, do judiciário, também na área empresarial. Muitas empresas contratam os consteladores para poder diagnosticar quais os problemas que acontecem nas equipes, nos produtos, nas vendas, na parte comercial, na seleção de pessoas, e também na parte pedagógica, então, em todas as áreas. E o que é constelação? Eu vou te responder agora, Rosileide. A constelação é um conjunto de técnicas com base nas linhas da psicologia e com base nos campos mórficos da biologia, onde, se a gente se concentrar, se nos reunirmos, pararmos para sentir melhor o nosso corpo, ele traz informações para nós do nosso inconsciente. Então, a constelação, ela é uma ponte que leva do inconsciente para o consciente, mas de uma forma clara. O inconsciente tenta falar com o nosso consciente, mas é como se o inconsciente falasse uma língua muito diferente. E aí, quando tenta trazer para a consciência, causa ruídos. E esses ruídos em nós são dores físicas, dificuldade nas questões relacionais, dificuldade na questão de poder lidar com o trabalho, com prosperidade. É como se ela falasse assim, olha, esse problema que você tem aqui começou em você na infância, mas como a gente não consegue entender esse inconsciente, aí nós vamos tendo problemas no dia a dia, né? E a constelação serve para traduzir e deixar claro qual é o verdadeiro motivo dos nossos problemas. De uma forma muito leve, de uma forma muito natural. Eu digo, o que acontece dentro de uma sessão de constelação, Rosileide, é mais antigo do que andar para frente, sabe? Só que nós ficamos tão preocupados com o racional, como fazer, o que pensar, onde eu tenho que chegar. Eu preciso mostrar para as pessoas quais as minhas capacidades, e a gente não interioriza, não se percebe. E a constelação é um momento de percepção para isso. Nada mais que isso, né? E as pessoas falam, mas tem a ver com cura, tem a ver com religião, tem a ver... Não, tem a ver conosco, com a nossa verdade, com a nossa realidade, e uma forma natural ainda que nós não conseguimos dominar para poder nos compreendermos, né? Compreender um inconsciente coletivo. Por que familiar? Porque existe uma consciência coletiva, existem muitos desafios dentro de uma família, né? Existem muitos segredos dentro de uma família, existem muitas disputas dentro de uma família, e tudo isso causa uma dor. Né? Se você permitir eu falar um pouquinho mais, o que rege os nossos relacionamentos, né? Bert Helling, que disseminou isso no mundo, ele foi filósofo, foi pedagogo, foi professor, foi terapeuta, estudou muitas linhas da psicologia, né? E ele foi percebendo nas dinâmicas de grupo que ele fazia que existia um inconsciente coletivo. Como Jung já provou isso para nós na psicologia, é um estudo muito bem respeitado hoje, né? Um dia não foi. Então,
ele foi percebendo que existe algumas leis que traz para nós um ancoramento para que o amor possa fluir dentro dos relacionamentos. E ele percebeu que existem 3 leis que as pessoas têm problemas porque estão indo de encontro com essas leis, né? Estão indo mesmo contra essas leis. Então, a primeira lei é pertencimento, né? Todos os seres vivos, todas as pessoas precisam pertencer, né? Então, quando eu até dei um exemplo no videozinho que eu fiz esses dias, né? Imagina a natureza, tudo se compõe, né? As árvores ajudam, o rio ajuda, né? As raízes, a terra, o ar, o sol. Vamos imaginar que, de repente, a natureza falasse, não queremos mais esse rio passando por aqui. Se esse rio seca, como fica toda a natureza em volta, né? Então, no nosso sistema familiar, todas as pessoas têm o direito de pertencer, independente do tempo que elas permaneceram na família, independente do que elas fizeram na família, se a família julga como algo bom ou ruim, não importa. Ela, a partir do momento da concepção dela, ela existe, faz parte e precisa ter um lugar dela dentro desse sistema. Se as pessoas pensam, né, em excluí-la, isso já causa como se excluísse um rio, como se excluísse os pássaros ou as árvores, e cria-se um problema dentro desse sistema familiar até que alguém perceba, né, ou até que alguém valide a ausência, né? E isso no inconsciente, para o inconsciente, não existe segredo, não existe exclusão, todos estão de alguma forma permanentes ali. Então, quando alguém traz à tona a percepção desse excluído e valida que ele também é importante para o sistema, é onde a inclusão, né, você sabe que, né, nas escolas, em qualquer lugar, quando existe uma inclusão, parece que todos que estavam envolvidos com aquela exclusão também sentem alívio, né? Então, isso favorece um bem-estar na família. A segunda ordem do amor, eu estou falando pedagogicamente, né? Colocando em ordem, a hierarquia, todos que vieram antes de nós têm precedência, né? De alguma forma, eles têm um conhecimento maior que o nosso, uma vivência maior, né? E quando a gente pensa em avós, bisavós, eles também tiveram a sua sabedoria. Talvez não foram letrados, não fizeram, não tiveram nenhuma profissão acadêmica. Nenhuma faculdade, né? Mas a sabedoria de preservar a vida, a evolução dessa vida, contribui para a nossa evolução, né? Então, quando a gente olha com amor e respeito para os que vieram antes de nós, e tomamos a nossa vida com agradecimento e falo, vou fazer algo bom, independente de como foi com vocês, isso é honrar tudo que eles passaram para que a vida chegasse até nós. Isso nos dá força. Agora, se a gente, ao invés de seguir adiante, ficar olhando para trás e falando, olha, você não fez isso, olha, papai, você poderia ter estudado um pouco mais, hoje a minha vida seria melhor, isso causa uma desonra. E quem fica desonrado, na verdade, somos nós que ficamos apontando. Eles vão continuar vivendo do jeito que eles conseguiram viver. A história deles, se eles morreram, a história deles vão continuar as mesmas, não vão ser modificadas. O que podemos modificar é a nossa história. E de preferência para melhor, é a nossa responsabilidade, né? E a última ordem do amor é o equilíbrio, né? A única balança que fica desequilibrada é a balança para com os nossos pais. Eles viabilizaram a vida para nós, né? E nós não conseguimos viabilizar a vida para os nossos pais. Mas quando tomamos a vida com honra e alegria, né, e podemos seguir, isso equipara. Mas nas outras relações, e no assunto que nós vamos falar hoje, principalmente na relação para casais, quando eu recebo e concordo com o amor que os meus pais, meus familiares puderam me dar, eu me preencho de amor, independente do jeito que veio. Às vezes era uma mãe mais durona, às vezes era, né, às vezes foi até abandonado, mas se existe vida em nós, esse amor está em nós. Então, quando eu tomo esse amor em mim, eu tenho amor para compartilhar com o outro. E entre numa ressonância com uma pessoa que recebeu amor e tem amor para compartilhar comigo,
né? Mas se eu não tomo o amor dos meus pais, eu saio pela vida sedenta de amor. E vou encontrar alguém e vou responsabilizá-la para me amar como os meus pais não me amaram. E isso fica muito pesado para o outro. É muito cheia. Então, às vezes, eu quero que o outro me ame como se ele fosse muito maior do que ele cuide de mim, né? Como se eu fosse filha dele. E, na verdade, isso não é uma... Né? E aí a balança vai ficando desigual. Eu fico cobrando do outro, muitas vezes, o que ele não pode me dar. E isso acaba exaurindo toda a relação. Né? Não tem relação que aguente um pedido desse. Sheila. Sheila, e a gente percebe, né? No caso do divórcio, quando nós somos advogadas, né, ou advogados, quando vêm os clientes até nós, eles vêm carregados de muita dor, muito sentimento, muita mágoa, é envolto de sentimento essa pessoa. Vem muito pesado, muito carregado, sabe? E a gente percebe que não é só ela que está ali, né? Pelo menos eu que eu que tenho buscado muito essa visão sistêmica, eu falei para você que eu estou fazendo uma formação com a Fabiana Quezada? Sim. Falei. Estou fazendo uma formação com a Fabiana lá na SBCIS de atuação sistêmica no direito de família. Por quê? Porque quando a gente olha para aquele casal, eu observo muito, sabe? Quando a gente olha para aquela mulher ou para aquele homem que vai lá, falando para a gente oficializar o divórcio deles, a gente percebe que não é só eles que estão ali, é toda aquela carga de situações que eles carregam, né? De lá de trás. Lá de trás, crenças que eles têm, né, que eles trazem dos pais, dos avós, sentimentos que trazem de pais e avós, são às vezes até intrigas, brigas que tem lá na família deles, parece que vem pro casal. O que aconteceu lá está acontecendo aqui, sabe? E aí eu costumo perguntar como é os seus pais, né? Quando a pessoa me dá uma abertura assim, eu pergunto, sabe, Sheila, porque como é a sua família, né? Como funciona lá? Tá tudo bem lá? Como que é o casamento dos seus pais? E normalmente a gente vê que é reflexo, quando vai lá, normalmente é reflexo dos pais nos filhos, sabe? Sim. Claro, não são todos, mas uma grande parte o que aconteceu lá está acontecendo aqui, sabe? E é muito dolorido para eles, Sheila. Fala para nós aí, nos fale, como funciona tudo isso, diretamente, sistemicamente aí, me diga, vai. Sim. Nós chamamos, quando se repete muitas vezes dentro de uma família um padrão, nós chamamos de lealdade familiar, né? Existe um estudo da biologia, do PhD, o Rupert Sheldrake, que ele é biólogo. Ele fala quando tem um conjunto de pessoas, ou de animais, ou, né, de todos os seres vivos, que tem uma repetição de comportamento feita muitas vezes por um conjunto de ações, vamos falar em ações, essa ação ela é instalada no inconsciente. É como se você não precisasse, por exemplo, se um conjunto de advogados consegue perceber uma maneira nova de entrar com uma ação, logo todos os demais advogados, além daquele conjunto, começam também a desenvolver a mesma maneira, porque vai para essa nuvem inconsciente do conjunto de advogados. Dentro de uma família, se há gerações, por exemplo, existem mulheres, vou dar um exemplo, pode ser mera coincidência que eu vou falar, né? Existem mulheres submissas, né? E homens machistas, por exemplo. Então, se isso vem de longas gerações, com vários casais dentro daquela família, aquilo é como se fosse algo já instalado. Então, o que é necessário para fazer diferente? Às vezes a gente olha, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu não vou fazer isso na minha relação. A relação do meu pai com a minha mãe tinha tal coisa e eu não vou
eu não vou permitir que isso aconteça comigo. Virei a esquina dentro da relação conjugal, ponto, está acontecendo. Porque aquilo está tão no automático, como você falou, mas esse automático tem um nome, tem um lugar onde fica guardado. E se a gente não acessa isso de uma forma consciente, a repetição ela fica mais automática. Né? Então é necessário muitas vezes, às vezes a gente até percebe, nossa, isso eu não quero, mas não consegue acessar o lugar onde é o epicentro de onde tudo aquilo começou, para eu poder fazer um 360 graus em cima daquele epicentro, onde começou aquilo, para eu ressignificar e poder me liberar. Né? Puxa, eu olho e falo, foi assim, eu não quero mudar nada a história da minha mãe e do meu pai, que muitas vezes nós queremos mudar. Cada vez que a gente tenta mudar a história deles, nós nos enfraquecemos e não temos força para mudar a nossa relação. Então, quando a gente olha para os nossos pais, avós, bisavós, e todo o sistema familiar falar, eu sei que isso aconteceu com vocês, vocês foram fortes para agirem dessa forma, agirem do seu jeito, eu não vou julgar mais, e eu só peço permissão para fazer um pouquinho diferente. Aí, quando eu tomo essa consciência de abrir mão de querer resolver os problemas deles, eu começo a ter força para resolver o meu. E começo a ampliar o lugar, sair dessa nuvem inconsciente que vai pairando todas as gerações seguintes, quando se olha com desdém, com arrogância para o que aconteceu, e aí sim eu consigo fazer algo diferente para mim, para minha relação, né, para o meu cônjuge, para meus filhos e tudo mais. Eu não sei se eu me fiz clara, deu para entender? Claro, pode seguir aí, Sheila, traz aí para gente sobre a questão dos casais, como que eles, por exemplo, vem esses casais para a gente, né? Na verdade, você chegou até a comentar comigo uma vez que nem sempre o divórcio acontece dentro do casamento, né? Ele já vem desde antes, né? Você falou, como que é isso? Explica isso, que é meio louco isso. É meio maluco, entender? E outra, né? O divórcio vem antes, né? E depois você complementa aí o seguinte, normalmente um divórcio, Sheila, é um tumulto, porque aí vem os julgamentos, vem sentimento de culpa, vem a ingratidão, sentimento de ingratidão, o outro é ingrato comigo, vem muitos sentimentos, muito sentimento de vingança, sabe? Aí, nossa, tudo se mistura, imagina essa pessoa misturada tudo com isso, né? Sheila, dá uma direção pra gente nesse sentido. O que você diz para esses casais, né? Como viver isso? O divórcio, né, se eles já estão lá, eu penso assim, quando já chega ali para mim, eu vou só oficializar, o divórcio já aconteceu. Eu falo para eles, eu falo, olha, eu só vou te auxiliar juridicamente. O divórcio já aconteceu na tua vida, vocês já estão separados, eu só vou oficializar para o mundo jurídico, para todo mundo saber disso, tá bom? Mas direciona aí, Sheilinha. Olha, eu vou começar falando uma coisa que a minha avó falava. Minha avó falava assim, para filhas e para os netos, né? Quando você for namorar, veja como é a relação da pessoa que você vai namorar com os pais dela. Dependendo se ela for muito arrogante, muito distante, porque os pais são as pessoas principais da nossa vida. Não temos dívida para com eles porque viemos através deles. Mas um respeito, ao menos, né, por esses pais. Então, começa aí. Qual o tratamento que ele tem? Ele reconhece a grandeza desses pais? Ponto. Né? Segundo... Sheila, oi? Deixa eu fazer um adendo aí, porque às vezes é muito difícil isso, tá? Você fala, parece que é muito fácil. Peraí. Cara, o cara me abandonou. Não. A minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Ou meu pai fez isso, meu pai é alcoólatra, meu pai abusou de mim, meu pai fez tudo isso, eu ainda tenho que ser grata a ele? É isso que você está falando? Explica isso. Faz de conta que você é meu pai, que me abandonou, que é alcoólatra,
que, né, fez coisas desagradáveis que eu não gostaria. Eu morro de vergonha de você, fez coisas horrorosas, bateu na minha mãe. Mas, apesar de tudo, só você, pai, vou fazer de conta que você é meu pai, só você, pai, pôde, junto desta minha mãe, me oferecer o que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida. Porque eu estou viva, eu posso olhar tudo que você fez e deixou de fazer, e eu posso fazer agora do meu jeito. Só porque você me deu a vida. 50% em mim é você. 50% das minhas células veio de você, então é você. Cada vez que eu tento, pai, te ofender, te diminuir, te rejeitar, te criticar, é a mim que eu estou fazendo isso. Percebe? Então, eu sei que é muito difícil, não significa que eu tenho que ser romantiquinho com meu pai, que eu tenho que ficar lá cuidando dele o tempo todo. Eu não preciso disso, mas ao menos eu posso agradecer pela vida que está em mim, que só este pai e esta mãe biológica me proporcionaram. Né? Uhum. A gente não assiste documentário, terremoto, tudo, fala, perdi tudo, mas estou vivo. Gente, a vida é um bem mais precioso. Se a gente nega os nossos pais, a gente está negando esse bem precioso que nós temos. Né? E quantos de nós lutam até o final para poder estar vivo? Quantos de nós? Né? Verdade, verdade. Tá aí. Então, esse é um caminho. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, às vezes é um processo. Né? Não é uma questão de constelação, não é uma que vai tirar a gente desse lugar, né, de distanciamento do pai para um lugar de amor pleno. Não. Né? Nem precisamos desenvolver esse amor pleno. Respeito e gratidão. Porque essa é uma realidade, a vida não está em mim. Né? E essa é uma realidade, é esse pai com essa mãe que me deu a vida. Eu posso ter pais adotivos, eu posso ter pessoas que cuidam de mim, mas né, não tem pessoas que não conhecem os pais e têm a mesma profissão, a mesma mania, gostam das mesmas coisas. Não né? Por quê? Nós somos continuidade dos nossos pais. E o nosso dever é a gente evoluir. Se olhamos para os nossos pais e vimos que eles tiveram muitas dificuldades em acertar na vida, eu tenho a chance de fazer isso modificar em mim. Tem uma frase na constelação que fala assim, tudo que foi maldição transforma em bênção em mim. Mas quando eu percebo também o meu valor, quando eu me respeito, né? Quando eu olho para mim e vejo que eu sou um ser especial, aí eu consigo tornar os meus pais de alguma forma também valorizados. Né? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Não concordar com o que eu falei, pode dizer, gente. Eu não estou aqui para dizer a verdade, né? Mas um caminho para que a gente possa se sentir muito melhor conosco e nas relações que nós temos. Né? E muitas vezes, Rosilene, o que acontece é que se eu não estou bem com meu pai, com a minha mãe, que são esses viabilizadores da minha vida, eu tenho dificuldade de estar bem com o outro. Se eu me acho melhor do que o meu pai e minha mãe, e trago isso dentro de uma postura mais arrogante, vou dizer a palavra, né? Se eu diminuo os meus pais, as outras pessoas que estiverem perto de mim, de alguma forma, eu vou diminuir, eu vou achar que eu posso oferecer. Lembra da balança que precisa estar equitativa? Eu cuido dos meus pais como se eles fossem incapazes de conseguir coisas boas na vida também, eu vou fazer isso para com as outras pessoas. E as outras pessoas vão ficar recebendo até uma hora que não vai aguentar mais receber. Fala, puxa, deixa eu mostrar que eu também sei. E aí, quando essa pessoa consegue fazer isso, pode ser tarde. E aí um rompimento pode estar acontecendo. Né? Então, a gente precisa começar a ver essas relações que nós temos para com os nossos familiares
para também trazer. Agora, uma coisa que você perguntou, Sheila, parece que o divórcio começa já lá no início da relação. Como assim, né? Foi essa pergunta que você me fez? Às vezes, Rosilene, a gente encontra alguém e fala assim, não sei se você ou se quem está assistindo já viu, fala assim, nossa, eu preciso sair da casa dos meus pais, eu não aguento mais morar com os meus pais. Ai, queria tanto que poder casar, né? Qual é o motivo para esse casamento? Casar, é sair de casa. O marido tira ela de casa, mas aí a relação mesmo conjugal, de troca, de amorosidade, que a relação exige, já não vai fazer tanto sentido. Eu vou te dar um exemplo. Uma senhora, uma vez no meu workshop, no Hotel Mercury em São José, ela falou assim, então foi isso que aconteceu com meu filho. Meu filho casou com uma moça que queria muito fazer tatuagem. Ela queria muito fazer tatuagem, mas o pai dela não deixava. Um mês depois que ela casou, ela tatuou um braço inteiro. Um ano depois, ela estava com muitas tatuagens no corpo. E um ano depois, eles divorciaram. Por quê? O desejo dela não era casar. Não era aquilo que estimulava, aquilo que preenchia ela. O que preenchia ela era a vontade de tatuar. Percebe? E assim, existem muitas relações que começam com este segundo plano, né? Aliás, o casamento é um segundo plano. O primeiro plano é engravidar, ter mãe. O segundo plano é ter um status, né? Colocar um status na rede social, casado ou namorando. Às vezes não precisa nem estar casado, namorando. Relacionamento sério. Relacionamento sério. Em relacionamento sério. E às vezes é sério para quem? Né? É sério mesmo. Né? Então, qual é o plano? Qual é o verdadeiro motivo de você estar se unindo com alguém? Você gosta? E tem outra coisa que também, né, o Beth fala que é como um fruto que já nasce bichado, né? Ele vai cair do pé mais rápido. Eu quero me casar, né? Porque a questão financeira, ter uma casa, né? Eu quero me casar para poder... eu vou mudar o outro. Ele tem esse problema agora, né? Tem esse problema. Não tem problema, depois de casar, depois que eu estiver namorando ele sério, eu mudo ele. Também o Beth Hellinger, ele fala para nós que se você quer mudar o outro, isso também deixa o relacionamento fadado ao fracasso. Nós precisamos, isso também é muito difícil, eu acredito que quem ouvir vai falar, Sheila, mas é aceitar o outro do jeito que ele é, com as questões que ele tem, com as dificuldades que ele tem, da forma que ele é, sem querer mudar nada no outro. Imagina, Rosilene, se você, né, quem está ouvindo, fala assim, alguém fala para você, eu não quero mudar nada em você. Você é do jeito que você é muito legal para mim. Eu caso não é uma delícia? Com ele. Eu caso. Não é? Mas essa questão de querer mudar o outro, Sheila, isso é sério, né? Porque, na verdade, a gente nunca acredita que, na verdade, assim, a gente sempre acredita que é possível. A gente sempre acredita que é possível, principalmente quando a gente casa. A gente tá namorando, tá noivo, tá num relacionamento sério, como eles falam aí. Mas ele bebe um pouquinho ali, né? Cai, dorme. Mas quando casar vai melhorar. Quando casar vai melhorar. E não é bem assim, né, Sheila? Não é bem assim. E outra coisa, já tá errado, né? Porque eu estou casando, condicionando o outro a algo, né? Exato. Jogando já um peso em cima dele, que ele tem que mudar. Eu vou casar para ele mudar, sabe? É bem estranho isso, né? E ter a expectativa que o outro vai mudar, né, depois de algo. Existem muitas coisas, né, que estão na vida das pessoas que nós encontramos que é fundamental para ela. Né? Às vezes, um irmão, eu brinco que até o cachorrinho purguento que dorme na cama dele, se a gente tentar
confrontar, falar, tira esse cachorro, não gosto dele. Às vezes é o cachorro que foi o confidente, né? Que escutava todas as dificuldades, que chorou junto com o dono. Então, quando a gente chega na vida da pessoa, lembra da lei da hierarquia? Tudo que existia antes na vida dele tem precedência, né? Às vezes nós casamos com alguém que já foi casado, que já tem filhos. Se nós ficamos olhando para trás, falando mal da primeira esposa, do primeiro marido ou dos filhos, se mete lá, dá um pitaco na pensão, algo assim, está enfraquecendo o seu lugar. Se você respeita a história como foi, respeita as pessoas que passaram antes de você na vida do outro, você se fortalece, porque você está no seu lugar. Nós só temos força, né? A constelação diz, quando estamos no nosso lugar, dentro de um sistema familiar. Eu posso, já assisti, já facilitei constelações, onde a pessoa falou assim, olha, meu marido dá muita atenção para o filho dele que tem deficiência, a mãe do menino já não quer cuidar tanto, né? Eu não aguento mais, ele não me dá atenção, e ela vem para a constelação, e ela precisa olhar e reverenciar a história do marido. Saber que aquele filho estava na vida daquele pai muito antes dela. E que realmente talvez vai ter um espaço pequeno ali para ela ficar. Se for bom para ela e ela se sentir amada neste lugar que cabe, ok, se não, não ok. Né? Mas ela não pode tirar o filho da história, mudar a rotina que já foi criada, obrigar a mãe a ficar com aquele filho. Né? Ela é a última a chegar ali. Quando nós somos os últimos, nós precisamos saber que a história já vem acontecendo. Né? Exatamente. Exatamente, Eli. É isso aí. Pode falar, né, que você traz aí pra gente. Mas então, eu acho que um alerta, né, de perguntar para as pessoas qual é o verdadeiro motivo que te atraiu a essa pessoa. E tem um outro detalhe, né, Rosilene, que a gente percebe quando alguém atrai o outro, não é à toa. Muitas vezes, Sheila, no meu sistema familiar, eu não quis olhar lá, vou dar um exemplo, vai. Não quis olhar para os homens que eram alcoólatras. Ai, que horror, ai, que vergonha. Olha como minha avó, minha bisavó sofreu, olha minha mãe. Eu serei diferente, eu não quero isso para mim, né? Eu vou arrumar alguém que não beba nada, só beba água. Aí eu encontro alguém nos 4 primeiros meses, nos 6 primeiros meses, é aquela maravilha, encontrei, né? E de repente, na primeira festa que tem, ele bebe, né? E eu fico com aquela mesma vergonha que eu tinha antes. A minha vontade já é de largar dele e partir para outra. Né? Mas como a gente já tem um vínculo, eu fico ali naquela relação e eu vou tentar mudá-lo. Vou ser muito melhor que minha mãe, que não conseguiu mudar meu pai, né? E enquanto eu não consigo olhar com amor para essa pessoa e respeitar e ajudar da forma que for necessária e que ele puder auxiliar, enquanto eu não aprendo o que é para eu aprender, que eu não aprendi aí de histórias de várias gerações, né, eu ainda vou continuar igual. Se eu ressignifico, se eu, né, respeito a pessoa com todas as questões que ela tem, se eu fico junto dela ou não, mas se o respeito fica, eu evoluo. Né? E aí eu não tenho mais a necessidade de ficar brigando com isso que incomodava as gerações. Eu posso ter uma boa relação com essa pessoa, a pessoa pode conseguir ter força para evoluir, e se ficar muito difícil, né, for uma dependência muito grande, que eu possa me despedir com respeito e agradecimento dele poder mostrar para mim aquilo que eu não quis ver, percebe? Então nós sempre atraímos um ao outro diante da necessidade que nós temos dentro do nosso sistema familiar. Aqueles casais que já se encontram e conseguem se reconciliar, porque provavelmente olham para a família de uma forma muito mais amorosa, muito mais respeitosa, né? E aí encontra pares com menos dificuldade.
E depois de cada um olhar para o seu sistema e falar, nossa, eu não olhei, agora eu posso incluir todos no meu coração. E aí sim acontece o enfim sós. Não estamos carregando nenhum problema do meu sistema, nem você do seu, e agora a gente pode constituir a nossa família a partir daqui, com muito respeito, com muito amor. Mas o que acontece muitas vezes? Ah, me provocou, me deixou triste, trouxe algo que eu não quero olhar, eu me divorcio, eu me separo de você, eu não quero você. E aí vai caminhando e encontra outro igualzinho, encontra outro igualzinho. Já viu isso? Tem gente que encontra pessoas até com o mesmo nome. Nossa. Não é? Por quê? É como se o inconsciente estivesse pedindo para ela, olha com amor para essa situação. Evolua para que você possa avançar. Mesmo que de repente o outro não evolua, você agradece e vai para alguém que já está um pouco mais evoluído. Mas aí também tem que deixar a pessoa lá atrás. Muitos dos divórcios, separações acontecem no papel, mas as pessoas continuam ligadas umas às outras. Você deve ver muito isso. Eu acho que as questões do litigioso é isso, né? Eles sempre me encontram. E é muito legal, porque eu já me separei, né? Eu sei que legal. Cada vez que a gente encontra o primeiro, o segundo marido, assim, a gente vai para essas audiências bem arrumada, perfumada, cabelo arrumado. A gente quer que o outro veja o que ele perdeu. Pelo menos Exatamente. né? Mas eu já vi muito disso, né? Olha que ele precisa ver o que ele perdeu. Olha como eu estou bem, às vezes por dentro está destruída. Está impecável, né? Então, esse encontro, essa raiva que existe, né? Porque já que eu não posso amá-lo mais, né? Amar a pessoa mais, eu vou odiá-la. E aí o ódio não desvincula a gente da outra pessoa, ao contrário, deixa intensificado. E você dorme pensando na pessoa, você acorda pensando na pessoa, é como se no tempo de apaixonada. Olha. Sofre um processo de abstinência quase. E existe, né? Existe um livro chamado Mulheres que Amam Demais, né? Que o processo de desligamento do outro é o mesmo processo de abandono de alcoolismo. Olha. Fica sem dormir, não fica sem comer, só fica pensando naquilo, não consegue, né? Fica pensando que o outro está fazendo agora que eu não estou fazendo. É um processo muito doloroso. Ô, Sheila. Ah, não, pode completar aí, pode completar. Ótimo, por favor. Posso falar? Assim, ó, é questão do ódio, A gente percebe que, né, por tá essa carga, vem essa carga muito grande, né, nesses casais, né, durante o divórcio, durante a separação, uma carga muito grande de sentimento. E o ódio é um deles, né? Nossa, ele não pode ver o outro, que quer matar. Mas assim, a questão do ódio, eu acho que dentro de cada um deles, as pessoas pensam que odiando eu vou estar prejudicando ele, mas está prejudicando a si mesmo, né? Ou até os dois, creio eu. Mas a intenção, eu percebo que a intenção do ódio é prejudicar ele. Eu odeio ele, então eu odiando ele, ele vai se prejudicar de alguma forma. Eu penso que seria assim um pensamento das pessoas, porque senão não teria sentido o ódio, né? Porque odiar para se automutilar, né? O que você coloca em relação a isso? O ódio continua ligando, como eu disse, intensamente ao outro. Como já diz o ditado, quando a gente coloca, né, quando a raiva é como se fosse tomar o veneno e esperar que o outro morra, né? Então, e é uma forma de continuar ligado ao outro. Um casal, ele se desvincula, né? Uma pessoa desvincula da outra quando o sentimento vai para algo leve, né? Quando eu permito que o outro vá embora e que eu saia da vida dele. Sair, nós nunca vamos fazer parte da história, né?
sim. Mas, e principalmente se tiverem filhos, né? Então, será sempre, terão sempre de olhar um para o outro. Mas é permitir que o outro se vá, é permitir que eu siga o meu caminho. E quando eu olho para o outro e agradeço, né, nas constelações de casais existem algumas frases que nós chamamos de frases de solução. Quando eu olho para o outro assim, vejo toda a vivência, e muitas vezes nas constelações percebe por que, que o outro não esteve tão presente, por que, que o outro ficou ausente. Às vezes tem uma dor tão profunda em nós, por exemplo, pessoas que perderam irmãos pequenos, gêmeos, né? Então, a perda de um irmãozinho dói tanto que às vezes ela vai para a vida adulta e ela não consegue estar presente inteira no trabalho, dentro de uma relação. Às vezes, uma mãe que abandonou, esse abandono mexe tanto a ponto da pessoa não conseguir estar inteira. E várias outras questões inconscientes que podem estar interferindo naquela relação. E quando eles percebem o verdadeiro motivo, né, que a gente fica no motivo racional, ele me traiu, ela não validou, ela me Foi desprezou. ingrata, foi ingrata, né? Exato. Então a gente fica vendo essa questão racional. Quando a gente olha para o inconsciente daquele casal, a gente percebe o que realmente causou a dor, o enfraquecimento. E aí a frase, agora eu vejo você, agora eu te entendo, mas eu me desgastei tanto que eu não consigo mais manter essa relação. Eu deixo com você o que é seu. Eu tomo meu 50% nisso também, de não ter visto. Né? Então, começa ali uma percepção, uma ampliação do motivo. Eu vou me desligar, nós voluntariamente, os consteladores em São José dos Campos, advogados, né? Nós facilitávamos constelações para os casais que estavam em processo litigioso, e eles falavam assim, Sheila, a gente não vai voltar não, né? Eu não quero voltar a ficar casado com essa mulher não. Eu falei, não, ela vem para cá, ela vai para lá em outra sala. Na verdade, é para que vocês possam fazer esse desligamento de uma forma respeitosa, compreendendo um pouco mais o outro. Então, as constelações, elas contribuem para eles ampliarem o olhar e se fortalecer diante da decisão que eles têm. Né? Sim. Eu quero sair dessa relação, mas eu não quero sair estraçalhado. Eu não quero que você fique estraçalhado. Na verdade, a gente não quer odiar nem o outro, nem a gente. Né? Então, de poder falar, agora eu deixo você ir. Né? Eu prefiro que você vá para que nós dois possamos ser mais felizes. Tentar de uma outra forma, sozinho ou não. Né? E quando percebe isso, quando a gente abre mão de odiar, de ter sentimentos fortes, né? Raiva, às vezes ódio é muito pesado, né? As pessoas, eu não sinto raiva. A gente disfarça e chama o ódio de mágoa. Eu tenho uma mágoa dele, mas por dentro está tremendo, né? Então, de ser sincero um com o outro. E também até de agradecer. E de poder falar para o outro, eu fiz o meu melhor enquanto eu pude. Né? E eu sei que você também fez o seu melhor. Em algum momento a gente se perdeu. Né? Mas agora você pode se achar e eu também. Vamos seguir em paz. E se a gente perguntar para nós o que é que me deixa em paz nessa separação, talvez seja a mesma coisa que deixa o outro em paz. Né? Vamos entrar num acordo, né? Vamos ser honestos agora, nesse momento, sem querer se vingar. Então, quando a gente chega nesse estágio de olhar para a relação de uma forma mais ampliada, como dizia Moreno, né, de poder olhar de fora a situação e ver qual o papel que você realmente quer fazer aqui, né? E o que eu quero do outro, mas que às vezes não está na capacidade dele ainda de me oferecer, que ainda o divórcio acaba, mas eu ainda fico querendo do outro, né? Eu quero. Não, agora é comigo, né? Agora, dele é com ele. Né? E acho que quando os dois assumem que aquela relação chegou onde chegou, porque os dois, de alguma forma,
né, contribuíram para aquilo, e eu falo, eu tomo meus 50% e deixo você com o seu, isso pode amenizar as dores deste momento, né, que não é nada fácil. Sim, Né? não mesmo. De E poder quando olhar tem uns para o filho? outro. E quando tem filho, então? Na hora do divórcio? Ah, Sim. meu Deus. Ah, meu Deus, né? Ah, meu Deus. É como que se muitos casais se perdem nesse momento, Sheila. Eu percebo, tá? É percepção de vida prática ali. Eu percebo, Sheila. Eu estou falando enquanto advogada, tá bom? Me corrige se você achar que não é bem isso. Mas assim, o que eu percebo em muitos casais na hora do divórcio, principalmente quando tem filho? É como que se eles jogassem a responsabilidade nesses filhos de alguma forma, sabe? De alguma forma. E o medo de perder esses filhos invade o coração deles. Tá? É como que se o outro fosse, mas vai levar aquele filho para sempre, sabe? E vice-versa, homem ou mulher, independente de ser homem ou mulher. Mas eles jogam umas responsabilidades, mas assim, é bem consciente, a gente percebe que é no automático, é automático mesmo, e no inconsciente jogam responsabilidade para esses filhos que não é deles, é muito pesado para eles. Por exemplo, impor para o filho com quem que ele quer ficar, com quem que ele vai morar, com o pai ou com a mãe. Isso é muito pesado para eles, né? Outra coisa é a questão da alienação parental, né? A questão de ficar, olha, tá vendo seu pai? Seu pai, olha, tá vendo? Largou sua mãe, ó, largou nós aqui. Largou nós por causa daquela outra lá, né? Normalmente acontece isso, tá vendo? Como que essa criança se sente diante desse momento difícil, onde é imposta para ela uma responsabilidade que não é dela? Quem tem que resolver isso é o casal, né? Não é o filho. O filho, ele está ali como uma consequência do amor, dos momentos, né? Da história desse casal, penso eu. Mas essa responsabilidade não é dele, de escolher, ou de escolher quem eu amo mais, né? E é imposto isso para eles, às vezes. E não é saudável, penso eu. Não é saudável, é totalmente prejudicial à saúde física, mental dessa criança, a saúde, a compreensão. Esses pais tiram a criança do lugar de força dela, porque o filho precisa se sentir pequeno para ele tomando a força dele se sentir grande na vida adulta. Né? E os pais serem os impulsionadores para ele ir para essas forças necessárias, vitais da vida. Quando o pai pede um conselho que seja, uma definição dessa, com quem você quer morar, é como se o casal estivesse esmagando todo o potencial daquele filho de ser feliz na vida. Né? E por um lado é cômodo, né? Viu? Eu sou preterido, você é a preferida. Eles não gostam de mim. E aí uma ponte para mais um conflito. Né? E a criança querendo salvar, muitas crianças no processo de divórcio dos pais adoecem, tem doenças de alergia, tem doenças de voz relacionadas à voz, né, o aparelho digestivo. Crianças acabam tendo muitas questões de vômito, porque vai na casa do pai, o pai fala, 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 e ele chega para a mãe, eu amo essa mulher, ela é minha mãe, eu não posso amar porque meu pai falou que é... E aí solta tudo que é o pai, de que forma? Né? O corpo reage de alguma forma, sabemos que o corpo soma tudo isso. E mentalmente, energeticamente, isso para a criança é como se falasse para ela. Eu não falei que nós somos 50% pai, 50% mãe, isso não é segredo para ninguém, né? E só talvez as pessoas desconfiem que de uma forma psicológica também, né? Então é como se o pai ficasse falando mal da metade dele. Às vezes da metade criativa, da metade que possa, né, ser mais leve, e aquela criança fica muito pesada. E se a outra parte falar mal, 100% dele não presta.
Imagina, né? 100% dele não presta. E o efeito disso no inconsciente de uma criança pode ir para a adolescência. Essa criança começa a dar um trabalho na adolescência, na vida adulta, na juventude, e às vezes é um trabalho sutil, não é de droga, não é. Às vezes é uma incapacidade, uma falta de amor, uma depressão, uma vontade de morrer. E essas falas dos pais, se jogar a decisão, que é decisão, imagina, os pais são gigantes perto dos filhos. Imagina pegar uma pedra imensa e dar na mão do filho e falar, carrega. Esse problema é seu, não é meu. E o filho olha com amor e fala, pode deixar, eu carrego. E aquilo fica tão pesado para os filhos de carregarem algo que não é deles, mas que por amor, cegamente, eles não conseguem falar, não papai, não mamãe, isso aqui não é meu, é de vocês. Eu achei muito bonitinho, né, abrindo parênteses, no programa de saúde emocional para as crianças, um pai chegou para a professora e falou, o que vocês estão ensinando para os meus filhos? Porque quando eu falei para o meu filho mais velho que era para ele decidir com quem ele queria morar, ele falou para mim que aprendeu na escola que não precisava responder quando ele não queria. Então ele jogou a bola novamente para os pais. E aí caiu a ficha dos pais que eles estavam responsabilizando algo muito sério para o filho, né? Mas nem toda criança tem uma saúde emocional para poder deixar com os pais. E mentalmente, no coração deles, eles falam, se eu fizer isso, eu vou salvar a relação dos meus pais, né? Talvez, se eu escolher um, escolher o outro, talvez ele vai lá me visitar. Muitas coisas podem acontecer, mas isso é assim, algo muito prejudicial para a saúde mental, emocional dessa criança. Sei lá, tem filhos que não conseguem ter outros relacionamentos quando crescem, porque ainda estão carregando coisas dos pais. Certo. E qual que seria a posição, a postura desses pais nesse momento? Esses pais que estão se divorciando, que estão nesse momento difícil para eles, a gente entende, é um momento conturbado. Como eles agirem diante desse filho? Qual seria a postura deles diante desses filhos, né? Filhos, filhas, nesse momento? Eles precisam saber que a relação de casal deles cabe a eles, não cabe aos filhos. Mãe, contar segredo. Muito cuidado, mães e pais que contam segredos, pedem aconselhamentos, mesmo se os filhos forem adultos. Os pais precisam... Puxa, vai para um amigo, vai para um profissional falar, resolver seus problemas. Não deixe na mão dos seus filhos a solução dos seus problemas. Filhos são muito pequenos e eles não precisam ficar assistindo e interferindo na relação conjugal dos pais. E esse casal veio antes, né? Quando eu ofereço cursos, né, de extensão universitária, pós-graduação, a gente coloca esse módulo dos casais separado dos pais. Por quê? O casal veio antes. É uma relação de adulto. Os problemas que tem dentro do casamento não compete um filho vir e entrar aqui no meio e querer ajustar isso. Quem se quebra nesta relação são os filhos. E um prejuízo tremendo, talvez para toda a vida. Como eu disse, às vezes eles não conseguem ir para uma outra relação. O filho que fica olhando para a mãe, querendo substituir o pai, que é aquele complexo de Édipo de Freud, né? Se ele fica nesse lugar, é muito natural o filho querer isso, o importante é ele não conseguir, mas se o filho fica nesse lugar substituindo o pai, ele já terá uma pessoa para cuidar amorosamente, ele não tem força para ir para uma outra relação. E a filha fica, né, no lugar da mãe, na vida do pai, lá no inconsciente dela. Às vezes não é, o pai arruma outra namorada, mas é ela que está lá. Eu já vi vários homens que vieram para eu facilitar uma constelação, falando, minha filha sai de uma faculdade, entra em outra, não consegue namorar, eu arrumo namorada, ela fica mal, vai beber, usa droga. Aí eu separo da minha namorada, ela melhora, a gente vai viajar, a gente percebe? E aí essa filha não consegue ir para a vida, o pai também não consegue ir ter bons relacionamentos duradouros, porque existe uma relação simbiótica ali da filha para com o pai. Então é um prejuízo para os dois. Então os filhos precisam olhar para os seus pais no papel de pais.
este é o meu pai, esta é a minha mãe. Se eles têm problemas conjugais, isso cabe a eles. Eu posso amar este homem que é o meu pai, eu posso amar essa mulher que é minha mãe. Independente se eles não se amam. E os pais podem falar sobre isso, né? Continuam sendo pais, né? Independente se a nossa relação conjugal não deu certo, né? Deu certo até aqui, vamos dizer assim, né? Se ela deu certo até aqui, com vocês vai dar certo para sempre. Seremos sempre os pais de vocês. Poderemos estar unidos para essa educação. Sempre o amor que nós temos por vocês não acaba quando a nossa relação acaba, né? Então, quando eles trazem isso do coração verdadeiramente para os filhos podem seguir a vida, né? Seguir a evolução deles se sentindo amados. E isso pode diminuir a dor de ver aquele casal se separando, né? E a maturidade para isso, né? É muito difícil, né? Buscar, olhando assim, eles vão falar para mim e para você assim, essas duas são loucas, essas duas não batem bem, essas duas estão em outro mundo, em qual mundo vocês estão? Mas, Sheila, vem cá. Mas olha, pensa assim, poxa, eu tô passando por um divórcio, tô ferrada, dilacerada, né? Nossa, eu já não sei nem para onde, perdi o chão, sabe? É assim, perdi o chão realmente, é isso que acontece, é isso que eles sentem, que eu sinto, né? Percebo, perdi o chão e você ainda me diz, essas duas loucas aí, essas duas loucas aí ainda me diz que eu tenho que manter a minha saúde mental em relação aos meus filhos, me colocar numa postura e dizer para eles, olha, eu e seu pai, ele, vamos ser sempre os seus pais. Independente do que nós estamos passando, vamos ser sempre os seus pais. Eu e ele vamos resolver esse problema. Nós temos competência para isso, nós somos grandes para isso, né? Que você coloca muito. Nós somos grandes para isso. Vocês são pequenos, vocês ficam aí. Que nós estamos aqui enquanto seus pais. É isso que você está falando? Sim. A pessoa ter essa maturidade. Ok. Você está falando sobre isso, eu estou lembrando de quando eu me separei, né? Meu filho era bem pequenininho e o pai dele estava com outra família e teve um outro filho que hoje os dois rapazes se dão muito bem e amam de paixão. E aí ele estava fugindo pela tangente, né? Não vou mais dar assistência. Aí eu brigava muito, né? Eu entendo todos os casais, eu brigava, falei, como assim? Você precisa estar aqui presente, olha aqui, nosso filho está crescendo e não sabe. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, eu serei a mãe que eu posso ser para o meu filho, e você será o pai que você pode ser. Se é assim a sua escolha, né? Um dia você conversa com ele, quando ele crescer, se tiverem oportunidade, tudo bem. E isso foi tão profundo que ele falou, uau, né, eu estou tendo outro filho, está nascendo outro filho lá, mas este é o meu primeiro filho. Aquilo deu... Né? Então, ao parar de provocar, olha, de julgar, de criticar e falar, tudo bem, é esse o pai que você pode ser? Tudo bem. Né? Eu respiro fundo e serei a mãe que eu posso ser. Né? Às vezes as pessoas querem substituir, falar, aquele ali é o seu pai, aquele outro é o seu pai. Não, o pai é aquele. Né? E às vezes a gente não entende todo um processo, né? Mas nós percebemos o que nós precisamos oferecer para os nossos filhos é a permissão de amar o outro. Ao invés de ficar falando mal, fala o que tem de bom, porque amplia. Tudo que a gente fala demais para os nossos filhos amplia no filho. Puxa, eu amo meu pai, minha mãe fica falando mal dele. Então, você igual, ela está falando, porque ele é desse jeito. Então, se ele bebe, quando eu crescer, eu vou beber. Porque é isso que ela fala dele.
Agora, se nós começarmos a falar coisas boas um dos outros, vai ampliar aquele potencial no filho. A gente vai parar de ficar jogando o que é ruim. E ao contrário, se a minha mãe admira isso no meu pai, ela vai admirar em mim também. Desculpa. E isso pode dar força para o filho. Eu vou falar bem da mãe dele para ele ter orgulho dela, para ele ficar saudável com ela. Desculpa. Ô, Sheila, dando um tempinho para você aí, mas você sabe que isso acontece também em casais casados? Com casais casados? Acontece muito isso. Eu sei, né? Eu sou casada, eu sei que às vezes aqui em casa também acontece isso, né? Ou ele ou eu, né? A gente, nossa, isso tá me chamando a consciência, sabe? Tá me dando uma consciência agora, porque às vezes acontece a gente querer apontar o defeito dele, do pai, pro filho, sabe? Se eles estão ali, você querer apontar. Eu já fiz isso, já fiz. Ele também, mas eu já fiz e várias vezes. Então, isso não é só na hora do divórcio, né? É a gente criar a consciência que, ao invés de a gente estar ajudando essa pessoa, esse marido, essa esposa e esses filhos, a gente está atrapalhando a vida deles, né? É criar a consciência disso, mas isso acontece também no casamento. Sabia? Olha um amigo aqui, ó, cadê? Ele tá falando, colocou aqui uma... Acho que é Gabriel, Gabriel, o doutor Gabriel. Primeiramente, parabéns pela live, uma grande parte dos casais usa as crianças como escudo para afetar o outro. Às vezes acontece mesmo, Gabriel. Né? E essa brincadeira sai muito cara para quem? Para os filhos. Vocês não imaginam, é como uma semente que joga na terra e a gente não vê que vai crescer algo ali, né? Utilizar os filhos como escudo é utilizar eles para fazer uma proteção muito grande. Nós, adultos, temos que saber nos proteger, independente de utilizar os filhos. Né? Já vi muitas histórias, né? Não só dentro da constelação, mas dentro de atendimentos psicológicos. A consequência vem muitos anos depois disso. Né? A arrogância, às vezes os filhos crescem, eles ficam com raiva dos pais sem saber por quê. E, na verdade, essa utilização barata que os adultos fazem para com os filhos, que é um peso tão grande, imagina mesmo, sem o escudo mesmo, né, de proteção. Essa criança, ela leva muita bordoada. E essas bordoadas, elas balançam o mais íntimo dessa criança. Né? Então, às vezes, esses pais depois podem se queixar, nossa, ele foi ingrato comigo, ele fica cobrando coisas de mim. Por quê? O que você pediu para ele fazer foi grande demais. Né? Mesma coisa se a gente pedisse aí R$1 milhão emprestado para um amigo, né, e não pagasse. Esse amigo ia ficar com muita raiva. Muito. Esse exemplo que eu estou dando é muito pequenininho diante da consequência do que acontece para com os filhos. Né, diante de ficar nesse lugar de sendo usado pelos pais. Nós não gostaríamos de ser utilizados dessa forma, né, para poder resolver problemas que não são nossos, não é? É verdade. Sheila, nós temos 10 minutinhos ainda só. Só passou muito rápido. Eu estou estendendo aqui por conta uns 10 minutinhos para a gente finalizando e colocando mais conhecimento aí, trazer mais conhecimento para a gente. Sheilinha, pode continuar aí, tá bom? Tá joia. Eu acho que refletir um pouco, né? Às vezes você fala, nossa, é fácil assim? Não é fácil, mas o que eu já vi em sessões de constelação, o start, né? Tinham pessoas que falavam assim, eu não consegui olhar para o meu primeiro marido. Depois da constelação, a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu perceber como que a gente chegaria num consenso, né? Quem ainda não viu nada sobre constelação, existe uma reportagem no YouTube do Fantástico, em 2016, coloca lá, Fantástico Constelação Familiar. Né? Lá tem uma reportagem com o Sami, que foi o primeiro juiz no Brasil, da cidade de Castilho,
a facilitar constelações para casais, só dos casais assistirem às constelações dos outros, né, eles já caía a fichinha lá e falava, puxa, já entendi tudo, não preciso mais brigar. Então, na própria reportagem, tem os casais antes da sessão, durante e depois. Quais foram os resultados? Né? Lá em Castilho, parece que ele tinha 64% das separações consensuais que eles conseguiam, e depois das sessões das constelações, foi para 94%. Então, esse número, né? Esse número fez com que as constelações fossem utilizadas também na vara da família. Então, as constelações hoje têm já participei, né, do Congresso de Direito Sistêmico com a Sophie Helling, e tinham lá apresentações desde Caixa Econômica Federal, lidando com as questões de inadimplência, né? Teve consteladores na cidade de Itajubá, em Minas Gerais, facilitando constelações para casais que estavam fazendo cursinhos de noivos, né? Porque muitas vezes dá para ver quais são as minhas lealdades, o que ainda está cego, que eu ainda exijo do outro, eu estou em equilíbrio, ou estou em exclusão, querendo que ele substitua alguém, né? Então, em uma sessão de constelação dá para ver tudo isso. E os casais, quando conseguem olhar para isso, eles se liberam para continuar numa relação mais saudável, mais leve, né? As questões também de casais que têm empresas, que trabalham juntos também, às vezes o negócio não vai para frente, porque existe algo que precisa ser olhado, vir à luz ali, para que eles possam solucionar da melhor forma e o casal não precisar divorciar e nem desmanchar o negócio. Nossa, né? E na hora do divórcio, só para a gente dar uma fechadinha, o diálogo desaparece, né, Sheila? Aí não tem um diálogo, até porque, por esse fato de não ter a consciência do meu 50% e do 50% dele, né? Porque os casais, o que eles falam? A culpada é ela, o culpado foi ele, ela que teve culpa, não foi ele que teve culpa. Então, o julgamento, aquele, né, o culpar o outro, apontar para o outro, faz com que eu não assuma o meu 50% da responsabilidade nesse divórcio, né? Aí o que acontece? O diálogo acaba, né? Por isso muitos divórcios litigiosos, né? Porque realmente não há possibilidade de diálogo, porque as partes não estão abertas para aquilo. E eu até entendo, né? Com agora, depois de muita busca aí, nossa, eu cheguei até o direito sistêmico, depois cheguei até a Sheila, nem sei nem como, Sheila, eu cheguei até você, mas nós chegamos, né? Eu acho que é a nossa ancestralidade que nos reuniu. Mas olha só, buscando essa questão, sabe, para poder trazer para o meu trabalho também um pouco mais de consciência, para trazer até para os meus clientes um pouco mais de consciência. Porque, assim, o litigioso, o que vai fazer o litigioso, o divórcio litigioso? Só vai prolongar a sua dor, só vai prolongar o seu sofrimento, só vai prolongar os laços que você, de outra forma, quer cortar, né? Quer tirar aquele vínculo, só vai prolongar a sua dor, né? E eu converso muito com meus clientes, né? Falo, olha, vamos tentar o máximo possível ser consensual, vocês estão dispostos, né? E a gente vai trabalhando junto, né? Eu falei assim, olha, vocês, eu auxilio, mas é vocês que têm que querer conversar. Se vocês não querem conversar, fica complicado. Aí realmente eu não faço milagre, não faço milagre. Eu costumo falar para eles, eu não faço milagre. Mas assim, graças a Deus, muitas vezes a gente consegue trazer consciência para ele. Mas por quê? Buscando direito sistêmico, atuação sistêmica no direito de família, para que eu possa entender melhor essa pessoa que chega ali. Ela chega ali, não chega sozinha, né? Então, isso me fez buscar mesmo conhecimento, ter chegado até você, e hoje a gente está aqui com essa live maravilhosa, e provavelmente vai ter a parte 2, tá, Sheila? Por favor, vamos deixar marcada aqui parte 2 dessa nossa live. Sim, né? Quem sabe no dia 2, 3 de maio estaremos juntos aqui. 3 de maio? Mas, né? Quem sabe? Primeira quarta-feira de maio.
E falando, né, também dessa questão para com os filhos, né, de outro, pegar uma fatia e focar um pouco mais desse É assunto, muito as pessoas podem bom. dar sugestões para nós. E falando em conhecimento, eu não vou deixar de fazer a propaganda, no dia 11 agora eu vou oferecer a aula inaugural da extensão universitária em constelação familiar, onde durante 7 módulos nós trabalhamos o desenvolvimento pessoal. E a relação de casal é um módulo, onde a gente fala de tudo, Nossa, né? Quem que veio legal. antes, a questão de manter, se você quer manter a sua relação, o que é que pode se fazer, se vai divorciar, como que pode fazer isso de uma forma, né, que seja saudável, que fique de herança e um bom exemplo para quem vem depois, já que a nossa missão é melhorar e evoluir o nosso processo de vida, que a gente deixa facilidades para os nossos descendentes e não dificuldades, né? Porque se a Uhum. gente não aprende, não aprende, não aprende, vai para aquele campo que eu falei logo no início, né? Aquele campo mórfico de inconsciente que existe em todos os lugares, todas as famílias, e a gente vai deixar lá para os nossos filhos que toda vez que ele for separar de alguém, é necessário brigar, humilhar, né? E o que é que a gente quer deixar neste campo de ensinamento para quem vem depois? Então, este curso é para quem quer fazer desenvolvimento pessoal e para quem quer ser constelador familiar. Uhum. Tem muita prática, muita teoria. Eu gosto muito do processo do Bert Helling. Como no meu lugar, né, de terapeuta, psicóloga, eu não gosto de misturar. Eu acredito que a constelação por si só já traz muito conhecimento e resolve muitas questões, né? Ela Uhum. traz a luz e a compreensão de fortalecer as pessoas, ela impulsiona as pessoas para resolverem as suas questões, realizarem coisas que às vezes não conseguem realizar. E junto da extensão também, quem deseja ser especialista e fazer pós-graduação neste processo, ao longo da extensão, também poderá depois concluir fazendo um processo de pós-graduação, com mais Legal. meses, com mais aulas. Então, tem Ah, duas legal. oportunidades aí para ser constelador em desenvolvimento. E quem quer fazer um cursinho pequenininho, que não acha, eu quero me aprofundar, ter vivências em constelações, tem Sim. o curso junto da Escola de Medicina Baiana, Escola Baiana de Medicina, Uhum. onde tem o curso de introdução à inteligência sistêmica e também visão sistêmica empresarial para quem é gestor, Ah, né, para legal. poder lidar melhor com as suas equipes. Nós estamos com este curso e Legal. promoção também de saúde mental. Estamos com esses 3 cursos abertos para o mês de maio, e quem vier, em pouco tempo, vai poder ter um profundo conhecimento de si mesmo e de várias outras questões que acontecem na vida. E os Ah, atendimentos, né, que eu faço e os workshops que eu faço quinzenalmente. obrigada, Sheila. Sheila, olha, quero te agradecer profundamente. Vamos deixar marcado, então, dia 3 de maio, Vamos, às 7h30? Vamos vamos, deixar marcado? Vamos vamos. fazer uma parte 2, porque essa questão do divórcio é muito ampla, tá? A gente pode trazer outras questões, que a gente deu mais uma pincelada aqui, né? Não dá para aprofundar muito, mas vamos trazer uma parte 2, dia 3 de maio, Vamos, marcado, vamos lá. combinado? Então, tá Eu bom. Então, eu também topo. Eu quero te agradecer profundamente. A gente já passou o nosso horário, ele passou muito rápido, profundamente. Eu acredito que você trouxe assim, muito conhecimento, tá? Muita riqueza pra gente. Obrigada por aceitar meu convite. Ah, Demorou aí caber na sua agenda, mas coube. Obrigada, tá? Acho que tudo tem o seu tempo, sua hora, o seu momento. De repente, esse foi o momento que foi reservado para nós, né? Para nós, para todos os seguidores que estavam aqui conosco, que estão aqui conosco, que vão ouvir ainda essa live. Hoje é o tempo, foi o momento reservado. É o momento que a gente está aberto, consciente, para receber esse conhecimento, essa riqueza. Obrigada, Sheila. Tá obrigada bom? Obrigado também. Eu também aos quero nossos deixar seguidores. um beijo também para as pessoas queridas, as minhas queridas de Minas Gerais, de São Paulo, as minhas queridas que foram minhas alunas e são excelentes consteladoras hoje. Obrigada. Obrigada, Rosilene, pelo seu convite. Gratidão. Obrigada também o pessoal que participou com a gente aí e o pessoal que vai ouvir também posteriormente. Aproveite, é muito rico,
isso que a Sheila trouxe para a gente, assim, é um conhecimento que a gente leva para a vida. Leva para a vida. Então, leve para a sua vida. Com certeza você vai ver o quanto vai fazer a diferença mesmo na sua vida, na sua família, no seu negócio, no seu trabalho. É a questão da consciência, ter consciência. Beijo, Sheila. Beijo, Abraço, querida. pessoal, também. Até mais. Nós vamos estar conversando por aí antes, mas 3 de maio é a nossa próxima live, tá, gente? 7h30. Tchau. Tchau.